Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Nós tivemos aí um final de semana com bastante futebol, né? Começou a Copa América, por exemplo. Atual campeão, o Brasil abriu a Copa América 2021 com vitória para cima da Venezuela por 3-0 na noite de ontem no estádio Mané Garrincha e deu o primeiro passo em busca do 10º troféu do torneio. A equipe de Tite foi dominante, mas claramente se poupou diante de um adversário desfigurado por causa da Covid-19 e com pouco poder de fogo. A Venezuela já não tem lá um elenco muito bom, né? E aí estava desfalcado. Brasil e Venezuela se enfrentaram em 27 oportunidades, com 23 vitórias da equipe canarinha, 3 empates e apenas uma derrota. E essa derrota foi num amistoso, né? O último jogo havia sido no ano passado, quando o time do Tite encontrou dificuldades para vencer por 1-0 em casa pelas eliminatórias. Do outro lado, a Venezuela sai atrás no sonho de conquistar a Copa América pela primeira vez na história. É a única seleção que ainda não conquistou, né? Aliás, o Equador também não, né? Ainda não levantou o caneco do torneio. Os dois estão no grupo B, ao lado do próprio Brasil e da Colômbia. Penúltima colocada nas eliminatórias para a Copa do Mundo e sofrendo com um surto de Covid-19 que cortou de última hora 12 membros da delegação. A Venezuela fez jogo duro, mas não conseguiu fazer frente à seleção brasileira. O primeiro tempo terminou com o placar de 1-0 para a equipe do Tite, mas acabou sendo pouco por tudo aquilo que foi demonstrado durante os 45 minutos. O Brasil jogou para o gasto, na verdade, né? A posse de bola foi toda da seleção brasileira, enquanto que a Venezuela montou uma retranca que não foi tão eficaz quanto gostariam que fosse. E Richarlison começou com fome de gol, antes de ficar apagado, né? Porque ele começou bem, depois apagou. O atacante do Everton teve uma chance cabeceando rente à trave e na sequência exigiu uma boa defesa do goleiro Graterol após um belo passe do goleiro Neymar. Depois a seleção brasileira fez 1-0 com o Marquinhos, né? E o Neymar de pênalti acabou fazendo o segundo da seleção brasileira no segundo tempo e o Gabigol acabou fazendo o seu primeiro gol, né, na Copa América com a seleção brasileira e fechou a conta aí em 3-0 para a seleção brasileira, né? Não foi lá um grande jogo, mas também ficou claro que a seleção brasileira apenas administrou um adversário que vinha aí com bastantes desfalques, já fraco, né, com bastante desfalques, administrou, venceu por 3-0 e agora espera quinta-feira para o seu segundo compromisso na competição na Copa América, né? E se o jogo foi fácil, teve o lado negativo, né? A displicência dos jogadores que erraram muitos passes bobos, né? E jogadas pouco ensaiadas. Mas apesar disso, o Brasil fez 3-0, né, tranquilo contra a Venezuela. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta o Peru na quinta-feira, às 20 horas, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E no mesmo dia, a Venezuela pega a Colômbia no estádio Olímpico, em Goiânia. E ontem, no mesmo grupo, né, a Colômbia venceu o Equador por 1-0. Então, sai na frente também na luta pelo título da Copa América. A Colômbia já venceu, né, a Copa América. E nessa situação, o Brasil é líder pelo saldo de gols, líder do grupo A, né, por essa vitória por 3-0 diante da Venezuela. E aí agora espera o próximo adversário. Além desses jogos, agora nós vamos para o grupo B, né? O grupo A, Argentina e Chile jogam às 17 horas no Engenhão, no Rio de Janeiro. E o Paraguai joga contra a Bolívia no estádio Olímpico Pedro Ludovico, lá em Goiânia, na capital de Goiás. É a estreia da seleção Guarani na competição, né? E o Brasil volta a jogar na quinta-feira, né, contra o Peru, no Engenhão, no Rio de Janeiro, às 20 horas. E a Colômbia enfrenta a Venezuela no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, né? Esse é o complemento aí da rodada da Copa América. Mas nós tivemos também jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos importantes jogos, uma rodada boa aí, né? O Fortaleza continua na ponta, o Atlético Paranaense também, né? Ganharam, os dois estão com 100% de aproveitamento. A terceira rodada do Brasileirão teve 7 jogos ontem. Atlético Paranaense e Fortaleza mantiveram 100% de aproveitamento e continuam liderando a competição. Flamengo e Atlético Mineiro venceram e está na cola dos líderes. Na tarde de ontem, o Furacão foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio e venceu por 1-0 com gol de Matheus Babi e agora soma 9 pontos na tabela de classificação. A partida marcou o reencontro do clube paranaense com Thiago Nunes,
que foi campeão da Copa do Brasil, né, pelo time paranaense. O Grêmio é o vice-lanterna e não pontuou na competição ainda. Com gol de Wellington Paulista, o Fortaleza venceu o Sport por 1-0 na Arena Castelão e também chegou aos 9 pontos. Sem vencer, o Sport está uma posição acima da zona de rebaixamento com um pontinho até agora. No Rio de Janeiro, o Flamengo superou os desfalques e venceu o América Mineiro por 2-0 com gols de Bruno Henrique e Muniz. O time chega agora à segunda vitória e segue 100% de aproveitamento, né? No Brasileirão, o time tem um jogo a menos. O time mineiro ainda não pontuou em seu retorno à elite do futebol nacional e perdeu 3 jogos que disputou até o momento. O São Paulo foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 1-0 no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o São Paulo soma um pontinho na competição, segue sem vencer. O gol do Atlético Mineiro foi marcado por Jair ainda no primeiro tempo. O Galo soma 8 pontos, sem sofrer gol como mandante em 14 partidas nessa temporada 2021. Nesses 8 jogos foram 7 vitórias e 1 empate. No Campeonato Brasileiro, soma 6 pontos na 5ª colocação. O Fluminense mostrou o poder de reação para buscar o empate com o Red Bull Bragantino por 2-2 na noite de ontem no estádio Nabi Abichedid em Bragança Paulista pela terceira rodada do Brasileirão. Os times estão empatados com 5 pontos, dono de um melhor saldo de gols, 3-1. O Red Bull Bragantino aparece em 6º lugar e o Fluminense vem logo atrás na 7ª colocação. E após a saída do técnico Miguel Ángel Ramírez, o Internacional amenizou a má fase com vitória por 1-0 sobre o Bahia neste domingo, em Pituaçu, pela terceira rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Edenilson de pênalti. O Edenilson que publicamente criticou o técnico Ramírez, né? Ou seja, parece que queriam mesmo derrubar o Ramírez, derrubaram, aí voltaram a vencer no jogo contra o Bahia. O Inter vence a primeira partida na competição e chega a 4 pontos na 13ª colocação com a mesma pontuação. O Bahia cai para a 7ª colocação. O empate sem gols na Arena Condá pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro não foi bom para a Chapecoense e muito menos para o Ceará. As duas equipes se enfrentaram na noite de ontem. Com o empate sem gols, a Chapecoense soma seu primeiro ponto neste brasileiro e está na 18ª colocação. O time catarinense vinha de 2 derrotas consecutivas. O Ceará soma agora 4 pontos e está na 11ª colocação. Resultados da rodada então, terceira rodada, Palmeiras e Corinthians no sábado empataram em 1-1, Santos e Juventude 0-0, Flamengo 2, América 0 já no domingo, Atlético Mineiro venceu São Paulo por 1-0, o Grêmio foi derrotado pelo Atlético Paranaense 1-0, Chapecoense e Ceará 0-0, Fortaleza e Sport, o Fortaleza venceu por 1-0, se mantém líder, o Bahia perdeu para o Internacional por 1-0 e o Red Bull Bragantino empatou em 2-2 com o Fluminense. Também tivemos jogos pela segunda divisão, né? E o Brusque repetiu o Náutico, mantendo assim o 100% de aproveitamento da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Avaí na noite de ontem, no encerramento da terceira rodada. O Botafogo foi outro que se deu bem e marcou presença no G4. Na ressacada, né, o Brusque conseguiu se vingar do Avaí, que foi o seu algoz na semifinal do Campeonato Catarinense. O time do técnico Gerson Testoni venceu por 2-1 e manteve o 100% de aproveitamento, mas por causa do saldo de gols, 4-3, né, fica na vice-liderança. Mas tem 9 pontos, 100% de aproveitamento o time de Santa Catarina, que veio da terceira divisão e já está aí lutando pela ponta nesse início de campeonato da segunda divisão. Resultados da terceira rodada, a Bolívia querida, Sampaio Correia venceu a Ponte Preta por 1-0, a Ponte também não consegue decolar. O Guarani perdeu em casa a primeira para o Náutico 3-1, o Náutico é líder. CRB 3, Confiança 2, Vila Nova de Goiás 1, CSA 0, Brasil de Pelotas 1, Vasco 2, Cruzeiro e Goiás 1-1, Cruzeiro soma seu primeiro ponto no campeonato, Botafogo 3, Remo 0, Avaí 1, Brusque 2, o Brusque também é líder, Vitória e Operário 0-0 e o Coritiba empatou com Londrina em 1-1. Esses foram os resultados aí da segundona. São essas as informações, Tião Prado, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.